cenário geopolítico e econômico global tem sido marcado por uma crescente complexidade e interdependência. No centro dessa teia de relações, acordos comerciais bilaterais e multilaterais emergem como ferramentas cruciais para moldar o futuro das nações. Entre os mais ambiciosos e debatidos está o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, uma negociação que se estendeu por mais de 2 décadas e que, finalmente, viu sua concretização em termos de assinatura em janeiro de 2026, após um longo processo de revisão e ajustes. Este acordo, que promete criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, envolvendo mais de 720 milhões de pessoas e um PIB combinado que, segundo projeções para 2026, ultrapassará os 23 trilhões de dólares, levanta uma questão fundamental: quem realmente ganha e quem perde com essa união econômica? Para responder a essa pergunta, é imperativo ir além das manchetes otimistas e das críticas generalizadas. É preciso mergulhar nos detalhes técnicos, nas projeções econômicas e nas realidades setoriais de cada bloco. A análise deve ser equilibrada, fundamentada em dados e desprovida de viés político, buscando compreender os impactos multifacetados que um acordo dessa magnitude pode gerar. Este roteiro se propõe a desvendar as complexidades desse pacto, examinando os ganhos e as perdas para os diversos atores envolvidos, desde grandes indústrias até pequenos produtores, e avaliando as perspectivas futuras à luz das tendências econômicas e geopolíticas de 2025 e 2026. A gênese do acordo, uma jornada de 2 décadas. A ideia de um acordo comercial entre o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com a Bolívia em processo de adesão, e a União Europeia, um bloco de 27 nações, não é nova. As negociações formais tiveram início em 1999, impulsionadas pela visão de criar uma parceria estratégica que combinasse o potencial agrícola e de recursos naturais do Mercosul com a capacidade industrial e tecnológica da UE. No entanto, o caminho foi árduo, pontuado por impasses em diversas áreas, desde subsídios agrícolas europeus até barreiras não tarifárias e questões ambientais. Após um período de estagnação, as negociações foram retomadas com vigor em meados da década de 2010, culminando em um acordo político em 2019. Contudo, a ratificação enfrentou novos obstáculos, principalmente devido a preocupações ambientais levantadas por alguns países europeus, notadamente a França e a resistência de setores agrícolas europeus. A versão final do acordo, assinada em janeiro de 2026, incorporou cláusulas adicionais sobre sustentabilidade e direitos humanos, buscando endereçar essas preocupações e pavimentar o caminho para a ratificação pelos parlamentos nacionais e pelo Parlamento Europeu. A expectativa é que o acordo entre em vigor plenamente entre 2027 e 2028, com a implementação gradual das reduções tarifárias se estendendo por até 15 anos. O escopo do acordo é vasto, abrangendo não apenas a eliminação de tarifas sobre bens, mas também a liberalização de serviços, compras governamentais, propriedade intelectual, barreiras técnicas ao comércio, defesa comercial e regras de origem. A União Europeia se comprometeu a eliminar tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul em até 12 anos, enquanto o Mercosul fará o mesmo para 91% dos bens europeus em até 15 anos. Essa assimetria reflete a diferença de desenvolvimento econômico entre os blocos, com o Mercosul recebendo um período de transição mais longo para se adaptar à concorrência. Quem ganha no Mercosul? O agronegócio em destaque. No Mercosul, o setor que emerge como o principal ganhador do acordo é, sem dúvida, o agronegócio. A União Europeia é um dos maiores importadores de produtos agrícolas do mundo, e o acordo abre um acesso preferencial a esse mercado consumidor de alto poder aquisitivo. Projeções para 2026 indicam que as exportações agrícolas do Mercosul para a UE poderiam crescer entre 15% e 20% nos primeiros 5 anos de implementação do acordo. Setores agrícolas beneficiados: carne bovina e de aves.
O acordo prevê cotas significativas para a exportação de carne bovina e de aves do Mercosul para a UE, com tarifas reduzidas ou zeradas. Para o Brasil, maior produtor e exportador de carne bovina do Mercosul, isso representa uma oportunidade de ouro para expandir sua participação em um mercado exigente e de alto valor agregado. As projeções para 2026-2027 indicam um aumento de 10% a 12% nas exportações de carne bovina para a UE. Etanol. O Brasil, líder mundial na produção de etanol de cana-de-açúcar, terá acesso facilitado ao mercado europeu, que busca alternativas mais sustentáveis aos combustíveis fósseis. As cotas para etanol, embora inicialmente modestas, representam um passo importante para a diversificação das exportações brasileiras e para o posicionamento do etanol como um biocombustível global. Açúcar. Similar ao etanol, o açúcar brasileiro altamente competitivo terá tarifas reduzidas para entrar no mercado europeu, desafiando os produtores europeus e potencialmente levando a uma maior eficiência no setor. Café, suco de laranja e frutas. Produtos como café, suco de laranja concentrado e frutas frescas e processadas, onde o Mercosul já é um player global, verão suas tarifas reduzidas, tornando-os mais competitivos e aumentando seu volume de exportação para a UE. Outros produtos agrícolas. O acordo também beneficia outros produtos como mel, arroz e tabaco, que terão acesso facilitado ao mercado europeu. Além do agronegócio, outros setores do Mercosul podem se beneficiar, embora em menor escala. A indústria de calçados, têxteis e produtos de madeira, por exemplo, pode encontrar novas oportunidades de exportação, especialmente para nichos de mercado na Europa. A redução de barreiras técnicas e a harmonização de normas podem facilitar o acesso desses produtos, desde que atendam aos rigorosos padrões europeus. Ganhos para países do Mercosul. Brasil. Como a maior economia do Mercosul, o Brasil é o principal beneficiário em termos de volume de exportações. O agronegócio brasileiro, com sua escala e eficiência, está bem posicionado para aproveitar as novas oportunidades. Além disso, a abertura do mercado europeu pode impulsionar a modernização de alguns setores industriais brasileiros que buscam maior competitividade. Argentina. A Argentina, com sua forte produção de carne bovina e grãos, também se beneficiará significativamente do acesso ao mercado europeu. O acordo pode ajudar a estabilizar sua balança comercial e atrair investimentos. Paraguai e Uruguai. Embora menores em escala, Paraguai e Uruguai, com suas economias fortemente baseadas no agronegócio, verão um impulso em suas exportações de carne, grãos e outros produtos agrícolas. O acordo pode fortalecer suas economias e diversificar seus parceiros comerciais. Quem perde no Mercosul? A indústria nacional sob pressão. Enquanto o agronegócio celebra, a indústria do Mercosul, especialmente a brasileira e argentina, enfrenta um cenário de desafios e potenciais perdas. A abertura do mercado para produtos europeus, que são frequentemente mais competitivos em termos de tecnologia, design e escala de produção, pode expor setores industriais vulneráveis a uma concorrência acirrada. Setores industriais em risco no Mercosul. Automotivo. A indústria automotiva, um dos pilares da industrialização brasileira e argentina, é um dos setores mais expostos. Veículos e autopeças europeus, com maior tecnologia embarcada e muitas vezes produzidos em maior escala, podem inundar o mercado do Mercosul, pressionando as montadoras locais e suas cadeias de fornecedores. Projeções para 2026-2027 indicam uma possível queda de 5% a 8% na produção de veículos no Mercosul devido à concorrência europeia. Máquinas e equipamentos. O setor de máquinas e equipamentos, que já enfrenta desafios de competitividade, pode sofrer com a entrada de produtos europeus mais avançados e, em alguns casos, mais baratos, devido à escala de produção e tecnologia. Químicos e farmacêuticos. Embora haja oportunidades para parcerias e transferência de tecnologia, a indústria química e farmacêutica do Mercosul pode enfrentar dificuldades para competir com os gigantes europeus, que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.
Têxteis e calçados. Embora haja nichos de oportunidade, a produção em massa de têxteis e calçados europeus, com design e marcas consolidadas, pode pressionar a indústria local, especialmente em segmentos de maior valor agregado. Bens de consumo duráveis. Produtos eletrônicos, eletrodomésticos e outros bens de consumo duráveis europeus podem se tornar mais acessíveis, desafiando a produção local. Riscos para países do Mercosul. Brasil e Argentina. As maiores economias do Mercosul, com suas bases industriais mais desenvolvidas, são as mais expostas a esse risco. A pressão competitiva pode levar à desindustrialização em alguns segmentos, à perda de empregos e à necessidade de reestruturação profunda. A capacidade de adaptação e investimento em inovação será crucial para a sobrevivência e crescimento desses setores. Dependência de commodities. Embora o agronegócio ganhe, o acordo pode aprofundar a dependência do Mercosul em relação à exportação de commodities, tornando suas economias mais vulneráveis às flutuações dos preços internacionais e menos diversificadas. Quem ganha na União Europeia? Indústria e serviços em expansão. Do lado da União Europeia, os ganhadores são predominantemente os setores industriais de alta tecnologia, serviços e bens de consumo de alto valor agregado. O acordo abre um mercado de 215 milhões de consumidores no Brasil, projeção para 2026, e mais de 250 milhões em todo o Mercosul, com um potencial de crescimento significativo. Setores europeus beneficiados. Automotivo. A indústria automotiva europeia, com marcas globais e alta tecnologia, é uma das grandes vencedoras. A redução de tarifas facilitará a exportação de veículos de luxo, carros de passeio e autopeças para o Mercosul, onde a demanda por produtos de maior qualidade e tecnologia é crescente. Projeções para 2026-2027 indicam um aumento de 15% a 20% nas exportações de veículos europeus para o Mercosul. Máquinas e equipamentos. Fabricantes europeus de máquinas e equipamentos industriais, agrícolas e de construção verão suas exportações para o Mercosul impulsionadas. A demanda por modernização e aumento de produtividade nas economias do Mercosul cria um mercado fértil para esses produtos. Químicos e farmacêuticos. A indústria química e farmacêutica europeia, com sua liderança em pesquisa e desenvolvimento, terá acesso facilitado a um mercado em crescimento, especialmente para medicamentos de alta complexidade e produtos químicos especializados. Serviços. O acordo prevê a liberalização do comércio de serviços, o que beneficia setores como telecomunicações, finanças, seguros, engenharia e consultoria. Empresas europeias de serviços poderão expandir suas operações no Mercosul, gerando novas oportunidades de negócios. Bens de consumo de alto valor agregado. Produtos como vinhos, azeites, queijos, cosméticos, artigos de moda e luxo europeus terão suas tarifas reduzidas, tornando-os mais acessíveis e competitivos no mercado do Mercosul. Isso beneficia diretamente os consumidores do Mercosul, que terão acesso a uma maior variedade de produtos de qualidade. Ganhos para países da União Europeia. Alemanha. Como a maior economia da UE e um gigante industrial, a Alemanha é um dos principais ganhadores. Suas exportações de máquinas, equipamentos, veículos e produtos químicos para o Mercosul devem crescer significativamente. França. Apesar da resistência inicial de seu setor agrícola, a indústria francesa, especialmente nos setores automotivo, de luxo e de serviços, se beneficiará do acesso ao mercado do Mercosul. Itália. A Itália, com sua forte indústria de máquinas, moda e alimentos processados, também verá um aumento em suas exportações. Espanha e Portugal. Países com laços históricos e culturais com a América Latina podem se beneficiar da expansão do comércio e dos serviços, atuando como portas de entrada para o Mercosul. Quem perde na União Europeia? O setor agrícola sob ameaça. A contrapartida dos ganhos industriais e de serviços da UE é a pressão sobre seu setor agrícola, que é altamente subsidiado e, em muitos casos, menos competitivo que o do Mercosul em termos de custo de produção. Setores agrícolas em risco na União Europeia.
Carne bovina e de aves. Os produtores de carne bovina e de aves europeus, especialmente na França, Irlanda e Polônia, temem a concorrência dos produtos do Mercosul, que podem ser mais baratos devido à escala de produção e aos custos mais baixos. As cotas de importação com tarifas reduzidas, embora limitadas, são vistas como uma ameaça à subsistência de muitos agricultores europeus. Açúcar. A indústria açucareira europeia, que já enfrenta desafios, pode ser ainda mais pressionada pela entrada de açúcar do Mercosul com tarifas reduzidas. Etanol. Embora a UE busque alternativas aos combustíveis fósseis, a entrada de etanol brasileiro pode competir com a produção europeia de biocombustíveis, que muitas vezes utiliza matérias-primas diferentes e tem custos mais elevados. Outros produtos agrícolas. Em menor grau, outros produtos agrícolas europeus podem sentir a pressão da concorrência do Mercosul. Riscos para países da União Europeia. França. A França tem sido o país mais vocal na oposição ao acordo, principalmente devido à forte influência de seu setor agrícola. Os agricultores franceses temem a concorrência e as implicações ambientais do acordo. A pressão política interna é significativa e o governo francês tem buscado garantias adicionais sobre padrões ambientais e sanitários. Irlanda e Polônia. Países com setores agrícolas importantes também expressaram preocupações semelhantes às da França, temendo o impacto sobre seus produtores locais. Pequenos produtores agrícolas. Em toda a UE, pequenos e médios produtores agrícolas que dependem de subsídios e proteção tarifária podem enfrentar dificuldades para competir com a escala e os custos de produção do Mercosul. Impactos econômicos específicos e dados comparativos. A análise dos ganhos e perdas se aprofunda ao examinar os impactos econômicos específicos e os dados comparativos. Crescimento do PIB. Projeções de instituições como a Comissão Europeia e o Banco Mundial para 2026 indicam que o acordo poderia adicionar entre 0,1% e 0,2% ao PIB do Mercosul e entre 0,05% e 0,1% ao PIB da União Europeia a longo prazo. Embora esses números pareçam modestos, representam bilhões de dólares em valor adicionado anualmente. Para o Mercosul, o impacto percentual é maior devido ao seu menor PIB inicial e ao maior grau de abertura de mercado. Comércio bilateral. O comércio bilateral entre os blocos, que em 2025 já atingiu cerca de 100 bilhões de dólares, 50 bilhões em exportações brasileiras para a UE e 50 bilhões em importações brasileiras da UE, com números semelhantes para o Mercosul como um todo, deve crescer significativamente. Estimativas para 2026-2030 apontam para um aumento de 25% a 30% no fluxo comercial total. Investimento estrangeiro direto, IED. O acordo é esperado para impulsionar o IED em ambas as direções. Empresas europeias buscarão investir no Mercosul para aproveitar o mercado consumidor e as cadeias de produção, enquanto empresas do Mercosul podem investir na Europa para acessar tecnologia e mercados. Projeções para 2026-2027 indicam um aumento de 8% a 10% no IED da UE para o Mercosul. Preços ao consumidor. No Mercosul, a redução de tarifas sobre produtos europeus como vinhos, azeites, medicamentos, máquinas e veículos pode levar a uma queda nos preços ao consumidor, aumentando o poder de compra e a variedade de produtos disponíveis. Na Europa, a entrada de produtos agrícolas do Mercosul pode, em tese, reduzir os preços de alimentos, beneficiando os consumidores, mas pressionando os produtores locais. Emprego. O impacto no emprego é complexo. No Mercosul, espera-se a criação de empregos no agronegócio e em setores exportadores, mas pode haver perda de empregos em setores industriais que não conseguirem competir. Na UE, empregos podem ser criados em setores industriais e de serviços exportadores, enquanto o setor agrícola pode enfrentar perdas. A transição e a requalificação da força de trabalho serão desafios importantes. Barreiras não tarifárias. O acordo também busca reduzir barreiras não tarifárias, como a harmonização de normas técnicas e sanitárias. Isso pode facilitar o comércio,
mas também exige que os produtores do Mercosul se adaptem aos rigorosos padrões europeus, o que pode ser um desafio para alguns. Perspectivas futuras e desafios. A implementação do acordo. Mercosul-UE não será um processo linear e sem obstáculos. Diversos fatores podem influenciar seu sucesso e seus impactos a longo prazo. Desafios para o Mercosul. Competitividade industrial. A principal tarefa do Mercosul será aumentar a competitividade de sua indústria. Isso exigirá investimentos em inovação, tecnologia, infraestrutura e qualificação da mão de obra. A falta de políticas industriais robustas pode agravar a desindustrialização. Reforma tributária e burocracia. Para atrair investimentos e facilitar o comércio, o Mercosul precisa avançar em reformas estruturais, como a simplificação tributária e a redução da burocracia, que ainda são entraves significativos. Integração interna. A própria integração interna do Mercosul ainda apresenta desafios. A harmonização de políticas e a redução de barreiras entre os próprios membros do bloco são cruciais para que o Mercosul possa negociar e competir de forma mais eficaz. Questões ambientais. A pressão por padrões ambientais mais rigorosos continuará. O Mercosul precisará demonstrar compromisso com a sustentabilidade e o combate ao desmatamento para manter a confiança dos parceiros europeus e evitar novas barreiras comerciais disfarçadas de preocupações ambientais. Desafios para a União Europeia. Resistência agrícola. A oposição do setor agrícola europeu continuará sendo um desafio político. Os governos da UE precisarão encontrar formas de compensar ou apoiar seus agricultores para mitigar os impactos da concorrência do Mercosul. Padrões de produção. A UE terá que garantir que os produtos importados do Mercosul atendam aos seus rigorosos padrões sanitários, fitossanitários e ambientais, para proteger seus consumidores e produtores. Geopolítica. O acordo se insere em um contexto geopolítico complexo, com a ascensão da China e a rivalidade entre grandes potências. A UE e o Mercosul precisarão navegar por essas dinâmicas para garantir que o acordo sirva aos seus interesses estratégicos. Tendências de 2025-2026. E o acordo. Fragmentação econômica. A tendência global de fragmentação econômica e o aumento do protecionismo observados em 2025-2026 tornam o acordo Mercosul-UE ainda mais relevante como um contraponto à desglobalização. Ele representa um compromisso com o livre comércio e a cooperação multilateral. Cadeias de suprimentos. A reconfiguração das cadeias de suprimentos globais, impulsionada por eventos recentes, pode ser acelerada pelo acordo, com empresas buscando diversificar seus fornecedores e mercados. Sustentabilidade. A crescente demanda por produtos sustentáveis e a pressão por práticas de produção responsáveis continuarão a moldar o comércio. As cláusulas ambientais do acordo serão testadas e podem se tornar um modelo para futuros pactos comerciais. Tecnologia e inovação. O acordo pode facilitar a transferência de tecnologia e o investimento em inovação, especialmente do lado europeu para o Mercosul, impulsionando a modernização e a competitividade. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é um marco histórico, resultado de um esforço diplomático e econômico monumental. Ele representa uma aposta no livre comércio e na integração econômica em um mundo cada vez mais fragmentado. No entanto, a pergunta quem ganha e quem perde não tem uma resposta simples e unívoca. Em uma análise equilibrada, fica claro que ambos os blocos têm setores que se beneficiarão e setores que enfrentarão desafios significativos. No Mercosul, o agronegócio é o grande ganhador, com acesso ampliado a um mercado consumidor de alto valor. A indústria, por outro lado, enfrentará uma concorrência acirrada e precisará se adaptar rapidamente para sobreviver e prosperar. Na União Europeia, a indústria de alta tecnologia, os serviços e os bens de consumo de alto valor agregado verão suas exportações impulsionadas, enquanto o setor agrícola, altamente subsidiado, sentirá a pressão da concorrência do Mercosul. Os ganhos e perdas não são distribuídos uniformemente entre os países.
O Brasil, como a maior economia do Mercosul, tem o maior potencial de ganhos no agronegócio, mas também a maior exposição industrial. A Alemanha, na UE, é um dos principais beneficiários industriais, enquanto a França enfrenta desafios políticos devido à resistência de seus agricultores. A verdadeira medida do sucesso do acordo não será apenas a eliminação de tarifas, mas a capacidade de cada bloco e de cada país de se adaptar às novas realidades. Para o Mercosul, isso significa investir em competitividade industrial, inovação e sustentabilidade. Para a União Europeia, significa gerenciar as transições para seus setores mais vulneráveis e garantir que os padrões de produção sejam mantidos. Em última análise, o acordo Mercosul-UE é um jogo de soma positiva, mas com perdas localizadas e custos de ajustamento. Os benefícios gerais para a economia global, em termos de aumento do comércio, investimento e crescimento, são inegáveis. No entanto, a forma como os ganhos serão distribuídos e as perdas mitigadas dependerá das políticas internas de cada governo, da capacidade de adaptação dos setores econômicos e do compromisso contínuo com a cooperação e o diálogo. O futuro dirá se este acordo histórico conseguirá equilibrar os interesses de todos os envolvidos, pavimentando o caminho para uma era de maior prosperidade e integração entre dois continentes. A vigilância e a análise contínua dos dados de 2025 e 2026 serão cruciais para entender a evolução real desses impactos.